poder de entender o que está acontecendo internamente, precisa compreender e traduzir para quem está do lado de fora o que acontece no interior do Atlético, Eduardo, porque é muito estranho o que a gente vê refletido em campo. Parece que, assim, tá descompromissado ali com o objetivo de um clube que gastou uma verdadeira fortuna nesse campeonato brasileiro, né? Hoje a gente não acompanha treino, até por conta da pandemia também. Nenhum clube permite que jornalistas entrem nos CTs e tudo bem, absolutamente compreensível. Mas quando o jornalista, ele tá no CT, né, João? E há aquela reunião do diretor de futebol, do presidente com o grupo, a gente já cansou de ouvir as notícias, né? Olha, o presidente fulano de tal se reuniu com o grupo, cobrou no centro do gramado. Hoje não dá mais para ver isso. E eu acho que, se não teve ainda, passou da hora do Rodrigo Caetano, o presidente Sérgio Coelho, irem à Cidade do Galo e se reunirem com o grupo no campo e cobrar também do grupo, porque não adianta ficar transferindo só o Sampaoli isso, Sampaoli aquilo, individualizando. Ah, foi por culpa do Everson, a falha do Guga, o Jair recuou uma bola errada. Não, é sentar com o grupo, chamar os líderes desse grupo, eu imagino que são muitos hoje no elenco do Atlético, tem muito jogador grande ali, e perguntar qual que é o problema. Vocês estão com algum problema com o técnico? Vocês estão com algum problema financeiro? Porque o salário está em dia, a informação que a gente tem. Tá tendo alguma coisa, algum problema? Tá faltando comida? Tá faltando gramado? O que tá faltando para vocês correrem, se empenharem, disputarem um jogo que vale título com a vontade, com o tesão, com a gana que o torcedor espera de um time que vai brigar pelo título? Ô João, tá faltando 2 rodadas agora. Ontem, quando o Atlético entrou em campo, faltavam 3 rodadas e o Atlético poderia, com vitória, ficar a 3 pontos do líder. Acaba o primeiro tempo e o Sacha dá uma entrevista falando: entramos desligado, isso é inadmissível. E vale lembrar que no meio do caminho tem um confronto direto entre os 2 adversários do Atlético. Os que estão à frente do Atlético. Entre Inter e Flamengo, né? Então tem um confronto direto. Um vai perder ponto, com certeza, ou os 2 podem perder se tiver um empate. Um empate, os 2 perderiam 2 pontos cada um. E o Atlético, com uma vitória, poderia chegar mais próximo. Eu acho que essa cobrança... Aí a gente tem que falar e repetir, né? A gente não sabe se já teve essa cobrança. Porque ninguém tem acesso à Cidade do Galo, e eu repito, por conta da pandemia, absolutamente compreensível. Mas é papel do departamento de futebol, Rodrigo Caetano, e o Sérgio Coelho também, chegar num dia de treino e cobrar os jogadores. Porque fica muito cômodo a cobrança ser só em cima do técnico, e ele merece ser cobrado, porque o desempenho tá ruim. E ontem talvez tenha sido o pior jogo do Atlético, hein, João? A gente tá pegando ali Vasco, Goiás. O Atlético ontem sofreu algo que não acontecia desde aquele jogo contra o Palmeiras, quando o Atlético tomou 3-0 com gols de contra-ataque. Cara, era um negócio constrangedor o Hever e o Alonso correndo atrás de atacante ontem. O Hever em 2 oportunidades, e que não aconteceu nos últimos jogos. Mas isso é um problema do Atlético de 5 anos. Mas não acontecia há muitos jogos já. O Eduardo Panzi, pode não ter acontecido nos últimos jogos, mas eu pelo menos não busco analisar futebol com um recorte curto. Se a gente busca um recorte longo do Atlético, essa é a realidade. Não, problema de defesa do Atlético concordo. É um problema sério há pelo menos 5, 6 temporadas. E eu não canso de me repetir isso aqui, até com a esperança de que alguém da diretoria do Atlético escute e tome alguma providência. Desde que foi desmontado aquele quarteto do Atlético de Leonardo Silva e Hever, Pierre e Leandro Donizete, claro que tem um monte de peça em volta disso, mas essa era a base do sistema defensivo do Atlético. Desde que isso foi desmontado, nunca mais a defesa do Atlético funcionou. E eu vou além, viu, João? Acho que aquele quarteto também sofria muito. Até tomava muito gol com aquele sistema defensivo. Quando eu faço o recorte de nos últimos 10 jogos o Atlético não sofreu com contra-ataques, mas tomou um caminhão de gol, com defesa montada. Falha individual, falha de posicionamento. Isso não é uma defesa da defesa, não. Seguiu tomando os gols. Claro que eu gosto quando eu vejo o Hulk chegando, quando eu vejo uma probabilidade enorme de contratar o Nacho. Só que enquanto o Atlético não resolveu o problema da sua defesa, dificilmente vai ganhar campeonato de pontos corridos. Dificilmente vai ganhar campeonato de pontos corridos. O Muricy Ramalho foi um professor disso, ganhou 3 com o São Paulo. Pega a campanha daquele São Paulo, gente. 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, 1-0, 2-1. Teve um ano que o São Paulo foi campeão brasileiro, daquela trinca lá do Muricy.
que só em 2 jogos o São Paulo marcou mais do que 2 gols de diferença no aniversário. Era 1-0, 2-1, 1-0, 2-1, e assim ia marcando 3 pontos, 3 pontos, 3 pontos e ganhando campeonato. O Atlético não arruma a sua defesa. E é um problema que vem, já passaram aí 4 presidentes nesse caminho e o Atlético não arruma a sua defesa. E um monte de treinador. E João, você tem razão. Campeonato de regularidade, e eu não vou colocar que é 100%, mas eu vou colocar ali uns 85% do campeão tem a melhor defesa da competição. Eu tive a oportunidade uma vez de entrevistar o Muricy Ramalho, e o Muricy estava começando o seu trabalho no Fluminense. Depois foi até campeão brasileiro pelo Fluminense. Até recusou a seleção naquela época. Não quis assumir a seleção brasileira para montar o time para a Copa de 2010. De 2010, se não me engano. Acho que é 14, hein? Pode ser. Não lembro, vai. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Muricy no inicinho daquele trabalho dele. 14, o de 2010 do Fluminense era o Abel. E o Muricy disse a seguinte frase que eu nunca mais esqueci: time você arruma de trás para frente. Assumir um time, o time tá mal, primeiro você trabalha para não tomar gol, porque aí você já garante um ponto. E se você não tomar gol, você tem 90 minutos para acertar uma bola. Isso. E com essa uma bola que você acertar, você marca os 3 pontos. Eu nunca mais esqueci disso e comecei a ver futebol de um outro jeito desde que tive essa oportunidade de entrevistar e de aprender com o Muricy. E ele tem razão. Time se arruma de trás para frente. O Atlético, historicamente, nos últimos anos, tenta arrumar o seu time da frente para trás. Tá passando da hora do Galo arrumar seu sistema defensivo. Porque são campeonatos e campeonatos perdidos por uma zaga desajustada. Por ver essa cena que você falou ontem, que não é novidade, a gente vê há alguns anos, com jogadores que têm uma história belíssima no Atlético, e eu vou pegar isso aqui pro Cruzeiro também, porque é a mesma coisa, mas que já não dão mais. Essa cena de jogador que é ídolo, que tem história, correndo atrás de atacante, tem anos que a gente vê acontecendo no Atlético e tem anos que a gente vê acontecendo no Cruzeiro também. Chega uma hora, gente, que não dá mais. O Pelé parou, Reinaldo parou, Tostão parou, Éder parou, Dirceu Lopes parou, e todos esses foram melhores do que todos que a gente tem hoje em dia. Então, tem hora que tem que parar, gente, tem que virar a página. E às vezes não precisa nem do atleta parar, ele pode seguir a carreira, mas é preciso o clube encerrar a história. Entender que aquele ciclo ali passou. Concordo. E sabe quem tem razão também, João? Você. Foi em 2010 a recusa do Muricy para a seleção. Eu me lembro que foi para aquela... Ele montou aquele time do Fluminense que 2010. foi campeão brasileiro e ajustou o time, fez um trabalho muito bom. E eu lembro dele falando isso, arruma de trás para frente. Você imagina o Primeiro Atlético... você tenta não perder. Conseguiu não perder, você já tá perto de conseguir ganhar. Ô, João, porque uma bola que você acerta, você ganha de 1-0. E eu acho que é até inteligente. Você pega um time, vamos projetar o Atlético para o próximo Campeonato Brasileiro. Com o Hulk de um lado, Keno do outro, o Nath Fernandes e o Vargas de centroavante. Seria muito inteligente você tentar arrumar a defesa com essa turma lá na frente, cara? Porque uma bola, essa turma vai acertar. Claro que vai. Se você tiver com a defesa ajustada agora, não adianta eles fazerem 2, 3 lá na frente. Tomar 4 lá atrás. Tomar 3, 4 lá atrás, não adianta. Olha só, você quer bater um bolão na saúde sem precisar sair de casa? A Premium Saúde conta com um serviço exclusivo para os seus clientes. Médico online 24 horas. Se você precisar de alguma orientação médica, é só agendar uma consulta com o médico de vídeo chamada de onde você estiver. Isso tudo sem nenhum custo adicional. Premium Saúde, ligue 31 2116 1068 ou acesse o site premiumsaude.com.br/médico 24 horas e contrate já o seu plano de saúde que faz bem para você. 1h23, vamos dar uma passadinha no Campeonato Brasileiro. Os jogos de ontem, o Goiás venceu o Botafogo por 2-0. O Santos